E a gente continua falando aqui sobre o payroll da economia dos Estados Unidos. Para analisar os dados, eu converso agora com o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Muito bom dia para você, Will. Bem-vindo sempre por aqui, meu querido. Bom dia, Débora. Prazer falar contigo. Will, vamos lá, né? Payroll de maio, criação de 139 mil vagas, a gente tinha uma expectativa de 125 mil. Considerando, né, que apesar desse número ter vindo acima do esperado, dá para poder a gente dizer que realmente a gente entra numa tendência de desaceleração em relação aos 147 mil, às 147 mil vagas que tinham sido criadas em abril, ou seja, isso indica uma tendência de enfraquecimento do mercado de trabalho? Qual que é a tua avaliação? Pois é, Débora, a gente teve um dado, isso chamou atenção, né? Porque na quarta-feira a gente teve o dado de criação de postos de trabalho no setor privado, o ADP, que veio bem aquém daquilo que o mercado estava esperando. E aí jogou os yields dos títulos de dívida americanos para baixo, com a expectativa de que o mercado de trabalho está desacelerando, o Fed vai ter que cortar juros. Só que o dado de hoje, dessa sexta-feira, ele contrariou um pouco aquilo que o ADP mostrou, né? Ou seja, os dados não vieram tão fracos, vieram, na verdade, acima do esperado, salários crescendo acima do esperado, taxa de desemprego estável. Agora, assim como vocês já estavam comentando, a colega economista estava falando antes aqui de mim, né? De fato, você teve revisões, né, dos postos de trabalho que foram gerados em março e abril, você revisou para baixo. Então dá para dizer que sim, a economia americana ela apresenta sinais de desaceleração, o mercado de trabalho de forma leve também, e isso afasta um pouco aquele receio de recessão. Acho que esse é um ponto importante. A ideia é aquela de recessão por conta das tarifas que vão travar investimentos, travar consumo e por aí vai, cada vez mais vai deixando de lado, né? Ou seja, vai saindo de cena essa aposta ou receio com uma recessão. Agora, o que fica, sim, é uma desaceleração, que ela é relativamente normal e esperada até, porque o próprio governo, quando assume, né, começa a reduzir a demanda agregada por parte do governo. Existem as incertezas que afetam os investimentos e o consumo, então você tem sim um sinal de desaceleração, mas não de recessão, que deve manter o Banco Central americano aí no nível de meio que aguardar as coisas para ver, né? Era exatamente essa minha próxima pergunta para você. De que maneira esse dado do payroll, que era o mais aguardado da semana, pode realmente, né, levando em consideração os últimos que a gente teve nessa semana do mercado de trabalho, mexer de alguma forma com a trajetória de juros pelo Federal Reserve? Porque, por um lado, a gente tem o Federal Reserve sofrendo muita pressão, não precisa ir muito longe. Donald Trump já foi para a rede social para, de Uhum. novo, chamar, né, o Jerome Powell de muito lento, ou seja, retardatário, dizendo que deveria fazer corte, que já foi reduzido bastante taxa de juros longo e de curto prazo, sobre a dívida que eles diz que o governo está vencendo, diz que Biden optou principalmente pelo curto prazo, mas praticamente não há mais inflação, ele sempre bate nessa tecla de que não há mais inflação, e que se ela voltasse, era só aumentar a taxa para poder combater. Muito simples, ela está custando uma fortuna ao nosso país, os custos dos empréstimos deveriam ser muito menores. De novo, cobra redução da taxa básica de juros pelo Federal Reserve. E sobre o mercado de trabalho, diz que o mercado de ações está em alta, ao mesmo tempo com bilhões entrando em tarifas, ótimos números do mercado de trabalho. E aí, Will, a gente olha por esse prisma de Donald Trump ou por esse prisma do Jeremy Powell, que vem dizendo o tempo inteiro que não tem pressa? O Banco Central tem assumido essa postura. Essa semana a gente teve outros dirigentes do Fed reforçando essa visão de, olha, aguardar os dados, porque de fato, assim, você tem expectativas inflacionárias controladas, mas existe o receio de que as tarifas possam gerar pressão sobre os preços, né, aqui nos Estados Unidos. Semana que vem, até a gente tem o dado de inflação ao consumidor e ao produtor, vai ser importante observar, mas a evolução recente tem mostrado dados favoráveis, um núcleo que ainda não voltou para a meta do Fed, o número principal do PCI caminhando cada vez mais perto da meta do Fed, então a inflação está quase lá. Agora, a pressão do Trump, ela deriva de você ver outros lugares, né? A Europa baixando juros essa semana, inclusive, a Índia também, em outros lugares você viu quedas de juros acontecendo e nos Estados Unidos ainda não. E dado que a inflação ela caminha, ela está com essa trajetória benigna, o Donald Trump agora vem pressionando para reduzir juros, que certamente seria bom realmente para a questão do déficit americano, ou seja, pagar menos juros, né, sobre as suas
sobre as suas dívidas. Agora, o Banco Central tem adotado essa postura de cautela e de aguardar, e os dados dessa semana só reforçaram isso, né? Porque você não tem um mercado de trabalho ainda dando fortes sinais de contração que exigem, né, que a autoridade monetária venha agir rapidamente. E a leitura do mercado é que, bom, independentemente do que o Trump quer ou gostaria, né, ele vai ficar, obviamente, com a palavra do Fed, e a gente vai, assim, continua acreditando sim que vão ter cortes de juros esse ano nos Estados Unidos, falam em 2 cortes, mas cada vez jogando um pouquinho mais para frente, né? Em vez de a gente tem reunião em junho agora, dificilmente deve ter corte, mercado apostando que cortes virão somente em setembro. Uhum. Bom, o Trump ele faz, inclusive, uma comparação com a Europa, né? Ele diz que a Europa teve 10 cortes de juros e que os Estados Unidos não teve nenhum até o momento e que, apesar disso, o país está indo muito bem. Tem sentido, tem alguma base de sentido essa comparação da economia americana nesse momento com a europeia? São momentos diferentes, né, e a gente sempre quando a gente fala, a economia americana é muito mais dinâmica, tem se mostrado mais resiliente, né, Uhum. diferentemente da economia europeia, então eu acho que tem algumas diferenças, importantes. Agora, você vai dizer: "Bom, será que não existiria espaço para o Banco Central americano cortar 25 base points?" Acho assim, até, ainda assim você teria uma política monetária restritiva, essa que é a verdade. E a crítica daí ao do Donald Trump é que, da mesma forma que o Jerome Powell demorou para mexer nos juros quando a inflação vinha forte, ele está demorando agora com uma inflação que já está relativamente controlada. No final do dia, 25 bips a menos não faria um grande, não teriam, não mudaria a história da economia americana agora deste ano, de 2025, que ela tem sido ditada pelas incertezas e o receio em relação às tarifas, né? Então não é porque 25 bips a menos de juros poderiam incentivar muito a economia ou o consumo, a meu ver, não. Então dá para você questionar, né, se talvez uma taxa em vez da que está 50 bips para baixo em 13,75 já não, ainda assim você teria uma política monetária restritiva, né, uma política, um juro acima da inflação. É um pouco essa briga, essa queda de braço. Agora eu acho que sim, são coisas diferentes. A Europa está num momento diferente do que os Estados Unidos e os dados eu acho que ajudam a mostrar um pouco isso e por isso os cortes lá já têm acontecido. Perfeito. E eu quero muito agradecer tua participação aqui conosco, sempre muito bom, bem-vindo sempre. Ótima sexta-feira para você, bom final de semana. Prazer foi meu, bom final de semana a todos. Até mais.